Bom, sendo assim, Osman Lins em Letra e Alma, eu passo a palavra para a professora Elizabeth, a nossa Beth. Vamos lá. Ok. Antes de mais nada, eu queria corrigir alguma coisa. Não se trata propriamente de uma fala de abertura. A abertura se dá amanhã, né? Amanhã com a professora Regina Igel, com o debate do professor Fábio de Andrade, da Federal de Pernambuco. Essa fala de hoje é uma fala que se pretende despojada, não acadêmica, e dirigida a todos aqueles que nunca leram Osman Lins. Aliás, é uma coisa difícil da gente falar, eu tive muita dificuldade de pensar exatamente o que é que eu ia dizer hoje, aqui e agora. Mas ela se dirige a essas pessoas que já ouviram falar de Osman Lins, que sabem alguma coisa, mas que nunca leram. E se dirige também a, vamos imaginar aqui, um leitor que, de repente, entre numa livraria em busca de um romance e se depare na prateleira com um título enigmático, A Bala ou Vara, e decida comprá-lo, sem ter a menor noção da densidade do autor e da absoluta consciência que ele possui do seu ofício. Né? Então, Tinhara, pode começar. Osman Lins é um escritor desconhecido do público brasileiro, né? E por esse motivo, então, é que essa fala pretende, de certo modo, aliciar leitores ou aliciar ouvintes para o nosso evento, fazer com que Osman Lins seja mais conhecido. Ele vai nascer em 1924, na cidade de Vitória de Santo Antão, que fica a cerca de 50 quilômetros do Recife. E ele costumava dizer que era uma cidade sem importância alguma, conhecida apenas por dois fatos. O primeiro, por ter sido palco de uma das batalhas de expulsão dos holandeses de Pernambuco, no século XVII, a do Monte das Tabocas, e a segunda coisa, por ser o local onde existe a fábrica do aguardente Pitu. Hoje, a gente pode dizer que a cidade de Vitória é aquela que viu Osman Lins nascer. Bom, então, ele nasce e 16 dias depois do nascimento, ele perde a mãe dele com complicações no parto. E era praticamente uma menina de 18 anos e não tinha deixado na família nenhuma fotografia. E Osman dizia que essa ausência, que isso, o fato de não conhecer, de não saber como ela era, criou uma espécie de claro atrás dele. E que ele achava, inclusive, que a literatura era para ele a busca desse rosto desconhecido. Outra coisa que adveio da morte prematura da mãe dele é que muito cedo esse menino introjetou a ideia de que a vida dele tinha de valer a pena, para que justificasse a morte de uma menina, né, que só veio para que ele pudesse nascer. Então, a partir da morte da mãe, ele vai ser criado pela avó, Carinha, pode passar? Pela avó, a Joana Carolina, que era a avó paterna dele, ajudada pela filha Laura, tia Laura, casada com Antônio. Eles não tinham filho, de modo que a presença de Osman deve ter sido uma espécie assim, de alegria na vida deles. E o Antônio foi muito importante para Osman, para esse menino, porque ele gostava de contar histórias, de contar casos que aconteciam em Vitória, e provavelmente Osman deve ter absorvido logo cedo essa ideia de que é possível, que existe essa possibilidade de se ir transformando em histórias aquilo que se vai vivendo. Né? Sobre Joana Carolina, mais adiante, ele vai escrever um dos contos que eu considero um dos mais belos da literatura brasileira, que é o Retábulo de Santa Joana Carolina, e ele devia se sentir muito realizado com a possibilidade de ter conseguido fazer, conseguido
atingir esse projeto dele de escrever sobre a avó. Porque, na hora da morte, ele pede no hospital a mulher dele, então, que lesse esse conto para ele. Eu vou ler aqui uma citação dele. Eu acho que ele estava pensando exatamente nisso quando falou esse trecho que eu vou ler para vocês. Realizo um trabalho que me impele em direção aos seres humanos. É a literatura ainda um modo de transfigurar e de fazer com que durem mais um pouco, só mais um pouco, na memória do mundo, certos rostos que amamos. Né? Isso é muito bonito e, assim, dá bem a dimensão do que ele pensava a respeito da literatura. Então, aos 16 anos, ele passa a infância e a adolescência, passa aí, Arinha, passa a infância e a adolescência em Vitória, e aos 16 anos ele se muda para o Recife. Essa saída dele, eu acho que criou como que um sentimento dúbio, de tristeza por abandonar tudo que era conhecido, as pessoas que ele amava, a cidade que ele conhecia, e, ao mesmo tempo, uma euforia, né, por conta do mundo que ele ia conhecer, que ele ia desbravar, das coisas que ele queria realizar, da vida, enfim, que ele ia viver por ele mesmo. A essa altura, ele já escrevia, ele tinha alguns poemas, não vou nem falar da história do poema dos 8 anos, porque a filha dele, Ângela, que vai falar no final de outubro, ela adora contar essa história, eu vou deixar para ela. Ele tinha alguns contos também, que ele termina publicando em pequenos jornais, e essa foto que aparece aí, que a Ara botou antes de eu pedir, mas já está aí, é uma foto do quarto, foi tirada pela Francismar Ramires Barreto, que integrava uma pequena comissão nossa de pesquisadores que fomos à Vitória de Santo Antão, acompanhados de Ângela. E a gente conheceu a casa em que Osman cresceu. Esse aqui é uma foto do quarto em que ele vivia. Ângela nos disse, como ela estava com a gente, que a casa era exatamente dessa forma. Incrível, porque o ano passado, há 2 anos atrás, nós voltamos à Vitória, 10 anos depois, e já não havia mais nada. Nem a casa em que ele nasceu, tinha virado um salão de cabeleireiro, e nem essa casa em que ele morou com Joana Carolina. E aí ele escreve, nesse momento, um conto, A Partida. Eu sempre evitei ler em sala de aula, porque eu morria de vergonha, porque eu chorava. Eu não consigo me controlar. Ficava com a boca quadrada e já estava chorando. E essa partida expressa exatamente esse sentimento dúbio a que eu me referi a respeito da saída dele de Vitória. Então, com 18 anos, ele entra no Banco do Brasil. Eu não vou me referir muito a detalhes da biografia dele, porque nós teremos, no final de outubro, um painel que vai enfocar Osman Lins sobre diversos aspectos, né? De modo que eu não vou entrar muito nisso. Aos 18 anos, ele escreve um romance com intuito absoluto apenas de exercício, que é Noite Profunda. É um romance de 500 páginas datilografadas e que ele nunca quis publicar. Ele já escreveu sabendo que não publicaria e sempre deixou dito que não gostaria de ver publicado esse romance. Então, eu dou um salto agora para o ano de... Licença, o que foi que aconteceu, Ara? Está sem permissão? Bom, eu vou dar um salto, então, para o ano de 1961, por ser esse um ano extremamente importante na vida de Osman Lins,
é um ano marcante na vida e na literatura, ainda que uma coisa seja outra, porque a vida e a literatura de Osman se confundem. Logo no início de 61, ele recebe uma bolsa da Aliança Francesa e vai para a Europa, passa 6 meses em Paris, estudando o idioma, e, naturalmente, que essa viagem descortina para Osman um mundo inteiramente novo. Né? Ele descobre o medieval, ele passeia pelas catedrais, pelos museus, se apaixona pela arte do vitral, ele escreve muito sobre a respeito disso, e quando ele retorna da França, ele decide mudar-se para São Paulo. É um outro movimento de mudança que também está nesse ano e que é muito importante para que a gente possa entender essa modificação que vai se operar na literatura de Osman daí para frente. Eu quero dividir. É verdade que a ficção dele foi dividida, segundo outros critérios, em mais fases, mas eu queria me referir apenas ao que vem antes da França, da Europa, e o que vem depois. Então, num primeiro momento, a gente tem esses 3 livros, o livro de contos, gestos e os 2 romances, Visitante, o Fiel e a Pedra, que integram essa primeira fase de Osman, e que estão assim no âmbito de uma literatura tradicional, né? Com um foco narrativo único, ou na primeira pessoa, ou na terceira pessoa, mais ou menos uma literatura que nossos leitores estão acostumados a trilhar. E, a seguir, após esse percurso na Europa e nessa mudança para São Paulo, pode mudar, Arinha. Nós temos essa segunda leva de livros, o livro de contos Nove Novena e os romances A Valovara e a Rainha dos Cárceres da Grécia. Né? A Valovara é publicada em 1966 e consta desse livro 9 narrativas, constam 9 narrativas, daí o título, e é a primeira obra experimental de Osman Lins. Ele, na França, chegou a conhecer escritores, a conviver. Naquele momento, na França, nós tínhamos o Nouveau Roman, e naturalmente que isso mexeu muito com ele, embora ele tenha recusado, negado a vida inteira a influência do Nouveau Roman. Mas é inegável que a mudança de paradigma aconteceu exatamente aí. Né? Então, a Nove Novena é também um livro que vai lançar internacionalmente Osman Lins. Ele seria traduzido alguns anos depois, na França, pela Marivonne Lapouge, e ele apresenta, eu quero falar um pouco disso para que vocês possam entender essa evolução, né, essa evolução da literatura osmaniana, do texto. Nove Novena apresenta alguns aspectos que não existiam antes nos livros anteriores. O primeiro seria o uso de alguns elementos ou de algumas estratégias que contrariavam tudo que havia, né, dele. O rompimento, por exemplo, com a ideia de um narrador único. A partir de Nove Novena, nós vamos ter vários narradores, uma espécie de polifonia, né, vozes narrativas que se entrecruzam em vários contos. Nós vamos ter, inclusive, essa questão com foco narrativo passa a ser uma grande preocupação de Osman. Eu lembro, não tenho certeza, acho que numa das cartas a Hermilo Borba, ele diz que está projetando escrever um romance novo, ele está se referindo à Rainha dos Cárceres da Grécia, em que o grande ponto vai ser o foco narrativo. Né? Então, essa preocupação com o foco narrativo não vai mais deixá-lo. Outra coisa é a quebra da linearidade da narrativa. Se as narrativas antes tinham princípio, meio, fim, né? Agora as narrativas podem se dar
atemporalmente, simultaneamente, circularmente, como acontece em Avalovara. Se eu tiver tempo, eu posso explicar a vocês. E não esqueçam que vocês, no final, podem fazer perguntas, porque é impossível dar conta, no espaço dessa fala, de uma série de coisas sobre Osmond Lins. Outra coisa que a gente vê na Nova Novena é a utilização de símbolos gráficos que vão fazer a marcação do turno, da mudança de turno, alteração de turno das vozes narrativas, né? A presentificação, a perspectivismo. Ele chegou a dizer numa entrevista que o livro dele era realmente novo, não apenas em relação à obra anterior, mas em relação à própria literatura brasileira. Bom, o segundo aspecto é a irrupção, em Nova Novena, pela primeira vez, das cidades de Recife e Olinda como cenário das histórias dele. Até então, nos 3 livros anteriores, o cenário sempre era a cidade natal, às vezes mencionada, às vezes não. Então, agora, nós temos Recife e Olinda aí. Outra coisa importante, um terceiro aspecto importante em Nova Novena, é a inauguração de um diálogo com outros campos do conhecimento, o que significava uma pesquisa muito forte por parte dele. Né? É impressionante como a gente vê, lendo Nova Novena, conhecimentos de paleontologia, de álgebra, de geometria, de música, de entomologia, e todas essas áreas vão sendo trazidas para o texto de um modo muito harmônico, tudo se entrelaça com aquilo que ele está contando, que ele está narrando. E, por fim, eu diria que Nova Novena inaugura, apresenta em todo o livro, aparece em todo o livro, o predomínio de uma nova visão do literário, que implica um equilíbrio consciente entre o real e o ficcional. Osmond Lins vai dizer, deixa eu ler aqui o que ele vai dizer, depois do lançamento do livro, né? Ele diz assim: as pessoas pensam que um romance é algo imaginativo, invenção pura do autor, feita para o divertimento do leitor. Nada mais falso. O verdadeiro trabalho de ficção reflete sempre com profundidade os problemas mais íntimos do autor, suas angústias, suas alegrias, suas preocupações, sua vida. Não é necessário que os acontecimentos narrados sejam transposições de acontecimentos vividos pelo autor, mas, no mínimo, são símbolos desses acontecimentos. Esse livro reflete a minha verdade, o que eu sou, o que vejo, o que sinto. Né? Bom, então, voltemos agora um pouco para o livro do nosso leitor, aquele lá da livraria, que é o Avalovara. É um livro difícil de se falar e o que eu quero fazer é traçar uma espécie de panorama, em que eu não posso contar o enredo, mesmo que eu quisesse, seria difícil. No dia que vocês lerem esse livro, vocês vão entender o que eu estou dizendo. É muito difícil falar dele. Eu vou dizer algumas coisas do enredo, algo dos personagens e da estruturação desse romance, para dar a vocês uma espécie de chão mínimo, a partir do qual vocês podem, ao longo desse evento, ouvir algumas conferências. Por exemplo, a conferência de abertura, que se dá amanhã, é sobre a Avalovara. E aí, vocês tendo esse chão mínimo a que eu me referi, vocês serão capazes de receber novos elementos e juntar aquilo que, de repente, vocês ouviram hoje. Né? Bom, então, vamos a falar um pouco de Avalovara. Avalovara nos fala de um personagem, Abel,
que é um escritor, em busca de uma cidade entrevista na adolescência. Ele conta que estava no chalé da família e ele viu, vindo do céu, uma cidade pousar perto dele. Foi uma coisa rápida, ele não sabia que cidade era essa, mas ele sabia que devia buscá-la. Vejam como isso se aproxima daquela ideia de procurar o rosto da mãe, o rosto desconhecido. Ele, inclusive, no ensaio Guerra Sem Testemunhas, ele termina por concordar com Simone de Beauvoir, quando ela diz que toda obra literária é essencialmente uma procura. Então, perseguir uma cidade que ele apenas viu na adolescência, que ele vislumbrou, e ao final encontrá-la, cheia de detalhes, cheia de ornamentos, talvez seja a melhor metáfora de seu processo de escrita. Né? Alguém que sai em busca do desconhecido, ele dizia sempre que escrever era desvelar, desvendar, revelar o mistério do mundo, o mistério da vida. Então, é como se fosse algo crescendo aos poucos, lentamente, e se transformando em beleza. Então, Abel vai aparecer no romance em épocas diferentes. Em 1957, nós vamos encontrá-lo em Paris, onde ele é bolsista da Aliança Francesa, por 6 meses, e onde ele se apaixona por Anneliese Roos, uma alemã que também estudava francês na Aliança, mas não é correspondido. Tornam-se apenas amigos. Em 1962, já vamos encontrá-lo no Recife, Olinda, onde ele morava. Ele conta o relacionamento amoroso com a Cecília, uma assistente social que trabalhava no Pedro II, o Hospital Pedro II, e que se preocupava, aquela época em Pernambuco, nós estamos em 62, muito próximos do golpe militar de 64, ela se preocupava com as questões sociais e políticas da época. E, finalmente, vamos encontrar Abel em São Paulo, no ano de 1966, relacionando-se com uma mulher sem nome. Arinha, você passa aí? Passa mais. Aí. Essa mulher não tem nome e é representada na página por esse símbolo gráfico. Eu não consegui uma imagem dela, foi eu que fiz, ficou horrível. Tem, inclusive, um cabelinho aqui em cima que eu não consegui tirar, mas foi a única maneira de deixar com resolução para que vocês pudessem ver. Então, esse é o símbolo da terceira mulher. Essas mulheres... bom, eu falo isso um pouco mais adiante, deixemos para lá. Essa terceira mulher ele conhece na Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, por ocasião de um eclipse total do Sol a que ele foi assistir. E ainda existem no romance 2 tempos diversos, 2 espaços e 2 tempos diversos desses que eu citei. Nós temos, e que contém as histórias de Loreios, a de Loreios se passa em Pompeia, 200 anos antes de Cristo, e a de Júlio Hexhorn, na Europa, basicamente Alemanha e Holanda, na época da Segunda Guerra. Esses últimos 2, Loreios e Július, guardam uma grande similitude com Abel, na medida em que também eles, a seu modo, são criadores. Sim, porque esse é um romance que o tempo inteiro fala da criação literária. Às vezes de modo direto, na grande maioria das vezes, numa clave alegórica, né? Basta dizer a vocês que, originalmente, o título dele seria Alegoria da Arte de Escrever um Romance. Então, é um livro que tudo nele converge para mostrar ao leitor o que é escrever um romance. As 3 mulheres com quem Abel se relaciona, por exemplo, elas têm corpos. A primeira, Anneliese, tem um corpo formado de cidades, que alude ao espaço literário. A Cecília tem um corpo formado por pessoas do povo,
e alude aos personagens. E, por fim, a mulher sem nome, né, essa aqui, que está aqui simbolizada, ela tem o corpo formado por todas as palavras do mundo. E cada vai representar a plenitude da literatura, o lugar aonde ele chega, enfim. Né? Isso mostra todo esse percurso dele, quer dizer, alegoricamente, essas mulheres são etapas da vida dele até ele chegar à literatura. E claro que a mulher sem nome congrega também as outras duas. Ele ama nessa mulher também as outras duas, porque uma literatura possui personagens e espaço. Né? Então, enquanto Abel vive na ditadura no Brasil, Július vive sob o nazismo na Europa, e Loreios é um escravo em Pompeia. O que significa que o tema da criação versus opressão atravessa todo esse romance. Né? E ainda que o nosso autor tenha recusado o rótulo de autor panfletário a vida inteira, por outro lado, ele tem consciência, ele não é um autor panfletário, ele tem consciência de que escreve sobre o seu tempo e para os seus contemporâneos. Né? Deixa eu ver aqui o que ele diz para vocês sobre isso. O escritor que não está ligado de modo profundo aos seus semelhantes, e principalmente aos homens do seu país, é um invasor e não merece o ofício que escolheu. Bom, e o que é que criaram esses dois? Július, na Europa de Hitler, e Loreios, em Pompeia. O Július vai criar um relógio de mecanismo extremamente engenhoso. Eu não tenho tempo aqui para falar mais sobre esse relógio, mas se vocês depois quiserem saber, vocês podem me perguntar alguma coisa e, quem sabe, no tempo das respostas eu possa adiantar algo. Talvez uma das partes que eu mais amo nesse romance é a história do relógio de Július. E esse relógio estabelece uma conexão muito clara com o livro que o leitor está lendo. Existe ele é uma alegoria desse romance. Não do enredo dele, mas assim, da fatura desse romance. Né? Por sua vez, o Loreios vai engendrar uma frase palíndroma, a pedido do seu patrão, com o sentido de ganhar a sua liberdade. O patrão promete a ele que, se ele criar uma frase que possa ser lida da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, indiferentemente, ele daria liberdade. Então, vamos ver essa frase. Sato, arepo, tenet, ópera, rotas. Né? Se vocês lerem a frase da direita para a esquerda, vocês vão ver que é a mesma, exatamente a mesma. Essa frase é uma frase que existiu, não é inventada por Osman, é uma frase antiga que foi encontrada em Pompeia, foi encontrada em Tebas, em alguns lugares do mundo antigo. Não se sabe exatamente a sua origem, por que ela existia. Alguns acreditavam que ela era para espantar maus espíritos, para trazer sorte para aquele que colocava na porta da casa. E há uma tradução possível, que é uma tradução que Osman usa no texto dele, que é a seguinte: o lavrador com L maiúsculo, o lavrador sustenta o mundo na sua órbita, ou o lavrador, com minúscula, segura a charrua, impede que ela saia do sulco. Né? De todo modo, uma ideia de controle, de rigor, que é uma característica muito forte de Osman, e que também faz uma conexão entre o lavrador, o criador, maiúsculo, e
o criador, o lavrador na Terra. Porque para Osman, que também o criador era sempre alguém capaz de criar um universo também, de criar mundos, né? Essa frase, inclusive, ela vai aparecer num manuscrito que inspirará o autor desse romance que nosso leitor está lendo, 2000 anos depois, porque o manuscrito era muito antigo, tinha 2000 anos, ele vai inspirar o nascimento do livro, né, a fatura do livro. Bom, quando o nosso leitor chega em casa e abre a primeira página, ele se defronta com um diagrama, que aí não está completo ainda, mas porque eu quero mostrar a vocês alguma coisa. É um quadrado dividido em 25 quadrados, que contém as 25 letras das palavras da frase de Loreus. E se a gente podia ler horizontalmente, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, agora a gente pode ler também verticalmente, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e de baixo para cima, da direita para a esquerda. Ou seja, em todas as direções que a gente olhar essa frase, nós teremos Sato, Arepo, Tenet, Ópera, Rotus. Em cima desse quadrado, pode mudar, Arinha? Osman Lins fez girar uma espiral. E aqui, como eu disse a vocês, que o livro é todo voltado para literatura, a espiral representa o tempo e o quadrado, o espaço. E a ideia de Osman é a seguinte: a espiral, o tempo é algo infinito, que vem de um tempo imemorial, de não se sabe de onde, e que prossegue infinitamente. E ele não poderia fazer um romance em cima dessa infinitude temporal. E ele, então, se vale de um recurso, que é o quadrado, é uma espécie de grade que recorta, que posto aqui em cima da espiral, termina por recortar um tempo, né? Então, esse diagrama aqui simboliza exatamente o livro que nós vamos ler, que nós temos diante, que o leitor tem diante dele. Ele é formado de 25 letras, de 25 quadrados, mas são apenas 8 letras que nós temos. O S, o A, o T, o O, o R, o P, o E e o N, que correspondem, no Avalovara, a 8 linhas temáticas diversas. Então, na linha S, nós temos a história do romance, que contém a história de Loreus. Na linha A, nós temos Abel e Annelise, na França, na Europa. Na linha T, Abel e Cecília, no Recife. A letra O, A Mulher Sem Nome. A letra P, a história de Júlio e seu relógio. E o R, E e N, Abel e a Mulher Sem Nome. Nas linhas, a linha A, T, R, E e N, que se referem às relações amorosas de Abel, nós temos a narração feita por Abel. Enquanto que no O, quem narra é a própria Mulher Sem Nome. Ela conta aí a sua infância, a sua adolescência, seu casamento, ela era casada quando encontra Abel, e a própria relação com Abel. E as letras S e a letra P, elas vão justamente, são linhas metaficcionais. A S é uma linha metaficcional direta, ela fala abertamente do romance que está sendo lido e que está sendo construído em tempo real diante do leitor. Enquanto que o P, que conta a história do relógio, é uma alegoria, vamos dizer assim, é uma clave alegórica que fala também, metaficcionalmente, do nosso romance.
Se é verdade, né, que um leitor não precisa chegar ao final de um livro para que esse livro, que esse texto faça sentido para ele, eu fico pensando o que acontece com o leitor de Avalovara, porque essa integração semântica, ou melhor, essa compreensão do texto que ele vai ter a cada passo, ela vai se dar muito lentamente, muito dificilmente, e com mudanças de percurso insuspeitadas, não é? Porque, por exemplo, deixa eu ver aqui a imagem, Ara, para ver se... Pronto, pode passar a imagem, Ara. Porque o que acontece nessa construção? O livro vem em fragmentos. Exatamente. Arinha, volte para anterior. Volte para anterior. Aqui, por exemplo, vocês vão ver onde começa a espiral. A espiral começa do nada e passa pela primeira vez em cima da letra R. Estão vendo? Aí vem pelo espaço e passam em cima da letra S. Continuam, passam pela segunda vez em cima da letra R. S, R, S, até que batem no O, depois no A, e continua batendo no S, no R, e assim vai até chegar ao N, que é o centro e o fim do romance. Então, o romance já está aí delineado, o percurso que ele segue é exatamente o percurso da espiral. Então, eu botei aqui a primeira página, só para que vocês tivessem uma noção. Pode passar, Ara. Aqui é a primeira página de Avalovara. Nós temos aqui o fragmento R1, porque foi aí que começou a passagem da espiral, e a seguir o fragmento S1. Depois vem o R2, o S2, o R3, o S3, o R4, o S4, o A1, o O1, o R5, e por aí vai. E o que acontece com aquilo que eu estava falando? Como é que esse leitor consegue a compreensão do sentido desse romance? Ele não pode atravessar isso facilmente, porque no primeiro fragmento ele está no ano de 1966 em São Paulo. De repente ele se vê jogado para 200 anos antes de Cristo em Pompeia. Volta para São Paulo, aparece no Recife, aparece na França, volta para São Paulo, aparece na Europa nazista e por aí segue. É um emaranhado de histórias que vão se ligando e que o leitor vai descobrindo como elas se conectam, como elas interagem, né, como elas se relacionam. Bom, a próxima imagem eu coloquei aqui para vocês. No final do livro, existe uma relação dos temas. O R tem de 1 a 22, o S de 1 a 10, e é possível ao leitor fazer a leitura por temas. O leitor pode pegar o livro, seguir as páginas que estão aqui, ler todos os fragmentos da linha R, porque ele terá uma narração contínua, né? Pode ler todas do S, todas do O. Mas do modo como o livro vem, todo entrelaçado, a saltos, né? Passando de uma letra para outra, a depender do percurso da espiral, ele tem um ganho a mais, porque Osman consegue fazer uma vinculação de cada um desses fragmentos. Quando ele passa de um fragmento para o outro, ele diz que é como se a espiral arrastasse com ela alguma coisa e trouxesse para o próximo fragmento. E é muito bonita essa correlação que vai sendo criada. Bom, dito tudo isso, eu posso dizer que eu não falei nada para vocês do que realmente seja esse romance. Porque aqui, o mais importante não é exatamente o texto em si, o enredo, os personagens, a linguagem, até a estruturação, que é um tanto quanto diferente. Mas o que importa realmente é o modo como o leitor vai se apropriando desse texto, como é que vai relacionando esse texto e levando-o para uma rede textual mais ampla. É quase impossível, eu diria, para um leitor, numa primeira leitura, perceber a obstinada repetição de elementos que Osman pratica nesse texto, né? Intencionalmente.
repetição que termina por estabelecer uma profunda conexão entre esses elementos, concedendo ao romance a imagem de um mundo completo, de um mundo coeso, como queria o autor. O escritor, e agora eu me refiro aqui a qualquer escritor, o escritor é um colecionador de coisas, de lugares, de rostos, de lembranças, de leituras feitas ao longo da sua vida, de sensações. Muitas vezes participam desse processo de escrita recordações pessoais, acontecimentos cotidianos do escritor. É incrível como a gente vê, por exemplo, em Avalovara, o surgimento de coisas que a gente sabe que estavam apenas rodeando Osman na hora em que ele estava escrevendo. Por exemplo, os sons da serra elétrica. Aliás, Avalovara é um romance que ressoa. Ele tem muitos sons, né? Eu acho que a ressonância de Avalovara é uma das coisas mais importantes. Então, esse ruído de serras elétricas que aparece em Avalovara são exatamente as serras elétricas que ele estava ouvindo enquanto escrevia no prédio ao lado que estava sendo construído. Quem mora em cidade sabe o que é uma construção vizinha, né? Aliás, eu até acabei de falar que estava tendo aqui uma reforma. Então, à medida em que ele ouvia esses sons, ele incorporava, de algum modo, no texto que ele estava tecendo. Outro som que entra são os latidos do cachorro do vizinho. Avalovara é atravessado por latidos de cão, né? Em vários pontos a gente ouve um cão que late. E Ângela me contou que diversas vezes ele tinha na gaveta o telefone, tinha assim, telefone do cachorro, porque ele não sabia o nome do dono do cachorro, do vizinho. Então, ele ligava para o vizinho e pedia que, por favor, ele descesse com o cachorro para passear, para ele poder escrever. Ele morava no 14º andar e houve dias em que ele desceu com a mesa para a garagem, porque o dono não queria passear, ele desceu com a mesa para continuar escrevendo. Nomes de personagens que ele tirou da própria família, uma série de nomes. E outra coisa interessante que me chamou muita atenção o aproveitamento, o acolhimento de palavras que deviam chamar a atenção dele e que ele lia enquanto estava escrevendo. Por exemplo, a palavra opacidade, que ele usa naquele primeiro fragmento que vocês viram aqui acima, na primeira página do Avalovara. Eu vou ler para vocês aqui o trecho de uma carta de Marivonne Lapouge, eu já falei dela, é a tradutora francesa. Ela escreve uma carta para Osman no início de 71, em resposta a uma carta que ele tinha mandado para ela. Em 71, Osman estava em plena redação de Avalovara. Ele começa a escrever Avalovara em 69 e termina em 72. No fim de 69, termina em 72, no final de 72. Então, em 71, ele ainda estava escrevendo, né? Vejam a carta que ela manda, o trecho. É formidável o que me diz na sua carta, que, tendo me conhecido pessoalmente, meu texto perdeu para você a opacidade. Ora, a frase dele, nesse primeiro fragmento, é assim. Assim, aos poucos, perdemos, ela e eu, a opacidade. Eu acredito que não seja coincidência, porque eu encontrei vários sintagmas de livros lidos por ele. Ele, quando fala, por exemplo, do manuscrito que continha a frase de Loreios, ele dizia assim, 2 vezes milenar. Essa é uma frase que está exatamente assim num livro, agora eu não me recordo, se de Matila Gica ou de Mircea Eliade. Então, ele tinha as próprias leituras que ele fazia traziam para o recinto da obra, como ele chamava, né, serviam de material
para alimentar esse seu texto. Então, o romance, o Avalovar, ele vai se articulando através de uma inter-relação sofisticada entre elementos diversos que ajudam na tarefa de identificar e descrever os aspectos do texto osmaniano, mantendo uma relação de significação e revelando correspondências entre diversos níveis. Como eu gostaria de falar e de dizer claramente para vocês o que eu quero dizer com tudo isso, porque eu não sei se fica no nível assim da... Claro que fica. Vocês não leram o texto, né? E o que eu estou dizendo é muito vago, de certa maneira. Deixa eu ver o nosso horário. Estamos aí. Eu gostaria agora de ler um trecho do Avalovar. Vou ler aqui para vocês. É um trecho narrado pela mulher sem nome. Não viverei sequer 1000 anos. Minha vida é rápida, risco no tempo, tal como um peixe salta um dia acima da vastidão do mar e vê o sol, e um arquipélago, onde se movem cabras entre as rochas. Assim eu salto da eternidade, como todos, eis-me no ar, vejo o mundo dos homens, logo voltarei aos abismos marinhos. Este breve salto, esta aspiração ao ato de voar, é tudo o que me foi concedido para ir da grafita ao grafito, para consumar o que os espongiários, em 500 milhão de anos, nem sequer esboçam, limitando-se a passar continuamente de um sexo a outro. No breve salto, nesse espaço de relâmpago em que o peixe voa e vê as cabras mordendo as pedras das ilhas, neste salto breve, nos confunde a luz das interrogações, que não são poucas. Emergimos do mar para indagar, Abel. Salta o peixe das vastidões do mar. Salta o peixe, e esse salto nem sempre ocorre no momento propício, nem sempre advém próximo à terra, às ilhas, aos arrecifes, nem sempre há luz nessa hora. Pode o peixe encontrar um céu negro e sem ventos, ou uma tempestade noturna sem relâmpagos, ou uma tempestade de raios e relâmpagos. Assim o salto, o instante do salto, esse rápido instante, pode coincidir com a treva e o silêncio, pode coincidir com um mundo ensolarado, enluarado. O peixe no seu salto pode nada ver, pode ver muito, pode ser visto no seu brilho de escamas e de barbatanas, pode não ser visto, pode ser cego, e também pode, no salto, encontrar no salto, exatamente no salto, uma nuvem de pássaros vorazes, ter os olhos vazados no momento de ver, ser estraçalhado, convertido em nada, devorado. E o espantoso é que esses pássaros famintos representam a única e remota possibilidade, a única, concedida ao peixe, de prolongar o salto, de não voltar às guelras negras do mar. Mas não serão essas aves, seus bicos de espada, uma outra espécie de mar, sem nome de mar? Então, essa longa citação, de onde, que fala, ela me parece uma bem urdida metáfora da existência humana, né? Mostrando as possibilidades, as variedades de percurso e, sobretudo, a brevidade de cada um desses percursos, né? É daí, então, que nós chamamos esse trecho, embora ele não tenha título, ele está no mar de Avalovara aqui, no mundo inteiro de Avalovara, nós chamamos carinhosamente de O Salto do Peixe. E é daí que nós tiramos o título e o tema do evento que vocês vão assistir a partir de amanhã.
Veloz é o instante do salto, e tem a ver com a biografia e a literatura de Osman Lins. Então, era isso. Eu vou aguardar, então, para completar alguma coisa, porque seria impossível, é muito difícil falar de Osman assim, tão brevemente. Faz de conta que isso foi um preâmbulo, uma espécie de aula preâmbulo, para que vocês tivessem um pouco de conhecimento a respeito desse autor tão importante e que é tão pouco lido e tão pouco estudado na academia. Embora haja alguns grupos, né, em algumas universidades que circulam em torno da sua obra literária. Arinha. Ara, passo para você. Aqui demora uns segundinhos para sair da apresentação, e às vezes eu me adiantei, às vezes eu atrasei, mas acho que tudo certo. Bom, agora eu venho aqui para o chat para fazer a leitura de comentários ou perguntas. Posso olhar aqui no chat também, né? Sim, ele porque eu estava sem acesso. Ele começa lá onde está, né? Só agora que eu estou vendo. Tiara, enquanto vocês vão olhando aí, a Ana Clara Medeiros, ela comentou no momento que você estava apresentando, né? Eu fui copiando as perguntas e os comentários, aí ela coloca assim: a influência da literatura oriental é muito forte nesse livro, quando você estava falando de Avalovara. O interessante da construção desse símbolo, justamente por quem é a nascida e nascida, é mais incrível ainda. Fábio Andrade, um dos palestrantes do evento, tem um trabalho sobre a teoria de como se constituiu esse símbolo, é genial. Aí o Douglas, ele faz a primeira pergunta, Beth. Beth, para o leitor inicial, qual a persistência e iniciação nessa obra? Como começar? Bom, primeiro deixa eu falar como é o nome da menina que falou? Ana Clara, né? Ana Clara, sim, você tem toda a razão. Eu, inclusive, nem comentei, por exemplo, de onde vem o título Avalovara, né? O nome Avalovara. Era, como eu disse antes, da alegoria da arte de escrever um romance, e no final ele modifica o título para Avalovara. Avalovara é uma palavra, é um neologismo tirado de Avalokitesvara, que é um bodhisattva da compaixão. É aquela figura com aqueles braços, né, com todos aqueles braços. Na China tem outro nome, mas eu não me recordo agora. E existe, sim, muita... Por exemplo, a relação entre eles dois, entre a mulher sem nome e o Abel, tem muito a ver com o tantrismo, né? O Tantra, inclusive, a palavra Tantra significa tapete, e a relação deles se dá em cima daquele tapete, que é um tapete que ele só merece um curso, não é? Além disso... só sobre a cena do tapete é incrível, eu sou muito apaixonada por essa cena do tapete. Pois é, existe uma coisa muito incrível, que é no momento em que a mulher sem nome, a menina sem nome, porque eu estou falando agora da infância dela. Então, essa menina sente angústia e ela resolve subir ao topo do Martinelli, onde ela morava, e leva com ela o velocípede com fitas coloridas. E é quando, pela primeira vez, aparece o Avalovara, porque o Avalovara dá nome no livro a um pássaro, que é a literatura também. E esse pássaro, ela está lá em cima, deitada no terraço do Martinelli, e o pássaro, pela primeira vez, aparece sobre ela, né? E você sabe tudo que gera esse pássaro. E essa subida dela, com essas fitas coloridas, alude muito aos budistas com aquelas bandeiras de cores que eles levavam para os altos das montanhas para que as orações ali escritas fossem ouvidas
né, pelo ser superior. Então, tem elementos e tem situações que ele foi aos poucos tirando realmente dessa cultura oriental. Tá? Ele se refere nas entrevistas, por exemplo, ao Om, que é o mantra de Avalokiteshvara, e esse mantra vai ter uma importância incrível dentro desse livro, né? Bom, era só para ele dizer alguma coisa, pela sua observação. Agora eu vou para Douglas. Espera aí, Douglas. O que é que Douglas pergunta exatamente, Cássio? Para o leitor inicial, qual a persistência... Qual a persistência e iniciação nessa obra? Como começar? Aí eu não sei se é na obra de Osman como um todo, se é de Avalovara. Acredito que seja Avalovara, será? Por exemplo, eu disse para vocês que há muito poucos leitores de Osman Lins, né? Quando Osman Lins lançou a Avalovara, ele vendeu 20 mil exemplares em 2 anos e meio. Eu sempre me pergunto, onde estão esses 20 mil leitores de Osman Lins? Não existem. As pessoas parecem começar a ler a Avalovara e, de certo modo, abandonam. Eu já vi esse relato inúmeras vezes. Eu já consegui ler muito a Avalovara. O nosso grupo, por exemplo, começou assim. Eu fui procurada por uma aluna que queria ler a Avalovara, mas não conseguia. Ela perguntou se eu leria com ela. E aí, aos poucos, foram se juntando outras pessoas. Formou-se um grupo de 6. Né? E nós lemos juntos a Avalovara. E ler junto foi algo que a gente aprendeu aos poucos, é algo extraordinário. A gente, no nosso grupo, a gente não lê textos teóricos, a gente só lê a obra de Osman. E dessa leitura surgem muitas ideias, né, que nos levam, então, para os livros teóricos. Mas é da própria leitura do texto que a gente começa. Né? De modo que eu acredito, Douglas, que muitas pessoas têm dificuldade, justamente por conta disso que eu falei. É um livro de difícil integração semântica. O leitor começa e se perde, porque ele está num canto, daqui a pouco está no outro, ele não entende, apesar do prefácio de Antônio Cândido, que explica, mas mesmo assim não é fácil a absorção disso aí. No entanto, quando a gente lê juntos, ou lê com alguém que vai dizendo alguma coisa, a leitura vai se tornando muito mais fácil, mais fácil de captar, e as pessoas que entram nisso aí não conseguem retornar. Né? Quem começa a ler Osman Lins realmente não retorna. É um caminho sem volta. Não sei se eu te respondi, se era isso mesmo, ou se era sobre a obra de Osman como um todo, Douglas. Porque se fosse sobre a obra como um todo, eu sugeriria começar por 9/90. Ele disse que era Avalovara. Era Avalovara. Ok. Isso aí. A Darcy está falando sobre o vínculo entre a vida e a obra, que é fundamental em Osman. Com certeza, né? Você vê aí, quando eu falei, por exemplo, que em 61 Osman Lins vai para a Europa com a bolsa da Aliança Francesa, e Abel, o escritor, também vai para a França com a bolsa da Aliança Francesa. Embora isso não signifique, como ele diz, que ele está falando dele, de modo algum. Aliás, é por isso que nós montamos esse seminário, esse encontro, né, para discutir justamente no nível teórico essas questões colocadas pela literatura de Osman, que aproximam real e ficção, enfim, a sua vida, de algum modo, aí. Eu lembro, por exemplo, que eu tenho a impressão comigo que o 9/90, ele é todo composto de histórias reais, absolutamente reais, mas transfiguradas, estetizadas, enfim. E ele tinha uma alegria imensa, por isso que eu falei que um dos aspectos de 9/90 muito forte
é a possibilidade de ficcionalizar coisas que tinham acontecido com ele ou com pessoas próximas dele, né? Esse livro, se bem que outros livros dele também, mais para trás também, a gente sabe que O Visitante, né, uma história real, enfim. Mas, de qualquer modo, em Nove Novena, isso está equacionado de uma maneira nova, né? E ele dizia que ele tinha muito cuidado com Nove Novena na tradução, ele dizia que Nove Novena era uma renda. E o Avalovara não, podia ser traduzido de qualquer forma, mas Nove Novena era algo assim como uma renda, o que pode aludir à delicadeza, pode aludir à harmonia, pode aludir à própria capacidade do entrançamento dos elementos, das linhas, de tudo que ele apresenta ali, né? Esse modo como ele foi capaz de tecer esse texto extraordinário. Deixa eu ver aqui. A sagacidade. Pronto, eu acho que é isso, Cássio. É isso. Eu acho que são mais comentários agora em relação a Valovara, né? O Douglas fala um pouquinho do texto e contexto aos maninhos, e ele questiona, né, até que ponto ajuda na interpretação da obra do autor, esse texto e contexto. Ele disse, pronto, você já respondeu quando você disse do Nove Novena. Aí o Hugo coloca que a leitura de Osman é um caminho sem volta, né? O Vitor Hugo, caminho sem volta. A Daci também fala, a Tanase fala o seguinte: a sagacidade de Osman Lins está em ter relação com a vida sem tratar-se da sua própria vida. Se você quiser comentar. No final? José Cirilo coloca assim. Ter relação com a vida. Sim, é aquilo que a gente comentou, exatamente, né, Daci? A vida, tem relação com a vida, mas não é a vida dele. Ele mesmo diz que não morre assassinado em cima do tapete com a amante. Eu já estraguei tudo. E o José Cirilo faz uma pergunta. A Elizabeth, Osman pontua em Guerra Sem Testemunhas que o leitor de romance é um leitor que ambiciona. Nesse sentido, gostaria que você falasse sobre como a Valovara se relaciona com essa ambição. Há um flerte direto com questões relacionadas ao desejo, e nisso se dá a efetividade da leitura? Há uns dias atrás eu falei sobre essa questão, né? Osman, intencionalmente, ele construía um texto difícil. Eu falei que ele tinha poucos leitores, talvez eu arrisco de dizer que uma das causas seja exatamente a dificuldade do texto, né? E ele fazia isso de maneira intencional, porque o desejo de Osman, o desejo profundo de Osman, era fazer com que o brasileiro soubesse ler, que o brasileiro conseguisse ler. Ler não é algo assim, você é alfabetizado aos 6, 7 anos e é dado por leitor, né? Mas ler implica um aprendizado que dura a vida toda, a vida inteira. A gente aprende, hoje, por exemplo, a gente assiste um filme ou lê um livro e a gente sabe o que é um flashback, a gente já está acostumado com a quebra de linearidade, as coisas às vezes começam pelo fim e aí iniciam, a gente já sabe que aquilo vai retornar, a gente tem uma noção das coisas, né? Na leitura, isso também, as estratégias textuais, Osman tinha isso de fazer com que o texto, ele sempre se superava, ele sempre subia um degrau a mais. Nenhum livro dele permanece igual o posterior, permanece igual ao anterior. E o intuito dele era justamente esse, fazer com que o brasileiro tivesse interesse de ler.
Os livros dele demandam demais do leitor, muito. O leitor tem que estar inteiro ali, para realmente compreender o que está lendo. É um texto difícil de ser atravessado, né? E a Valovara, vejam bem, quando ele começa a escrever a Valovara, ele quer fazer um texto que seja uma alegoria da arte da escrita, como eu falei, e quando ele termina, ele pensa assim, eu já disse tudo o que eu tinha que dizer, não vou voltar mais a escrever. Eu cheguei aonde eu queria. É impossível isso. Logo depois, ele já está novamente escrevendo, e ele diz que se deu conta de que havia esquecido de algo muito importante no processo da construção de um livro. E aí, a Rainha dos Cássios da Grécia é um texto que fala justamente da relação entre obra e leitor. O leitor vai jogar um papel muito importante na Rainha dos Cássios da Grécia. Talvez essa questão do leitor possa ser vista com mais profundidade nesse romance, né, o último romance publicado dele. Aí tem um comentário do Daci que fala, desde marinheiro, os esquemas geométricos estão presentes, né? É verdade. É porque já estava, o marinheiro já depois da França, né? Ele escreve já sobre isso, inclusive. E aí ele vai falar de todas essas coisas que ele viu, que ele presenciou, as pessoas que ele encontrou, e naturalmente isso aí. Ele também já está lendo Matila Gica, né? Que era um matemático, ele leu tudo de Matila Gica, então todas essas coisas vão sendo incorporadas ao texto dele. Eu tinha preparado aqui, e estava no corpo das imagens, muito mais coisas, mas eu fiquei preocupada com o tempo, né? Mas queria mostrar para vocês como é que Osman Lins cria. Há alguns anos, eu tenho feito uma pesquisa, estou escrevendo esse livro, sobre um conjunto de estratégias, sobre o método mesmo de Osman Lins, a que eu dei nome, essas estratégias eu chamo de figuras conceituais. E essas figuras são uma espécie de operadoras do texto, um sistema de pensamento que opera o texto, que ajuda figuras conceituais. O seu travou um pouquinho, Beth, a sua voz. Você estava falando mais conceituais, aí travou, aí agora voltou o seu. Da primeira vez que eu falei conceituais, ou agora? Na primeira vez. Na primeira vez. E eu vou aproveitar para perguntar se você quer que eu projete aqui alguma coisa. Não, acho que não precisa, não. Não vai complicar. Não precisa, não. Vamos deixar para lá. Pois bem, então eu estava dizendo que essas figuras conceituais são uma espécie de instrumento de pensamento que operam o texto, né? Elas devem ter ajudado o Osman a criar o texto, e se o leitor possui essas chaves, ele também tem mais facilidade de entender o texto. E eu identifiquei, isso foi a partir de Avalovara, mas essas figuras podem ser vistas na obra de Osman de um modo geral. Mas foi a partir da leitura de Avalovara que eu comecei a perceber esse conjunto de estratégias. E eu identifiquei umas 15 figuras conceituais, né? E eu só chamo de figura conceitual aquilo que opera em vários níveis. Por exemplo, eu posso ver uma estratégia muito interessante, mas que acontece somente ali, pontualmente, e acabou, não me interessa. Ela precisa aparecer em vários níveis. Por exemplo, a figura da reversibilidade, que é uma figura importante na obra, ela aparece no nível estrutural, ela aparece no nível lexical, ela aparece no nível sintático, ela aparece no nível semântico, ela aparece em vários níveis.
Na estrutura, vocês têm a própria estruturação do livro, que repousa em cima de uma frase palíndroma, que vai e vem, não é verdade? Então, só isso mostra que a estruturação desse texto é uma estruturação que se quer reversível, que tem essa qualidade. Sintaticamente, e isso eu só fui descobrir na 20ª leitura de Avalovara, porque é impossível, é absolutamente impossível. A linha R tem 22 fragmentos, certo? No 22º fragmento, a mulher sem nome telefona para o hotel onde se encontra Bel e diz a ele que pode se encontrar com ela, que finalmente eles se relacionarão amorosamente, porque até então não havia acontecido. Ela achava que precisava ter uma história com ele antes que isso se desse. E aí ela telefona e o convida para o apartamento dela na Avenida Angélica, em São Paulo. Ele sai da pousada onde ele estava, a pé, atravessa a cidade de São Paulo, o centro, e nesse fragmento a gente vai vendo, pelos olhos de Abel, o centro de São Paulo, né? Até que ele chega e termina o fragmento, ele está chegando no apartamento. Ora, o primeiro fragmento de Avalovara é ele diante da porta do apartamento dela. O que é que isso significa? Significa que o princípio do livro é o fim, porque seria o fragmento que estaria depois do 22, que é a chegada dele no apartamento. Mas ele está colocado em primeiro lugar. Isso determina uma quebra total de linearidade e transforma o romance numa espécie de Ouroboros, né, literário. Quer dizer, e olha que ele vai citar no chalé da Gorda, a Gorda é a mãe dele, ele chamava Gorda, no chalé havia um piano, cuja marca era East Cocker. East Cocker nunca foi marca de piano no mundo. Ele bota esse nome de marca tirada do título de um poema de T.S. Eliot, dos quartetos, acho que é o segundo quarteto. East Cocker era justamente a vila onde Eliot morava antes de ir para os Estados Unidos, na Inglaterra. E como é que começa esse poema de Eliot? Primeiro verso: no meu início está o meu fim. E aí ele continua o poema. O último verso: no meu fim está o meu princípio. Olha aí a reversibilidade, a presença desse elemento no Avalovara, que quem não sabe, não conhece e não tem a noção do reversível, né? Quando você tem, você começa a ver coisas que você não via, é isso que eu quero dizer. A percepção do link entre esses elementos fica muito forte. Por exemplo, a menina sem nome cria uma palavra, emarame. Emarame é um palíndromo. Pode ser lido de frente para trás, de trás para frente, do mesmo jeito. É uma palavra, um neologismo que ela cria, pequena, para significar alguma coisa que agora eu não me recordo. A hora que o relógio bate, uma hora de um fato extremamente importante, o mais importante no livro, 4:54, que é um palíndromo. As idades da mulher sem nome, porque ela era dual, né? Ela tinha duas dentro dela. Ela nasce outra vez 9 anos depois, e essa outra permanece dentro dela. Algumas pessoas apenas em situações raras conseguiam ver por trás dos olhos dela mais 2 olhos. O cabelo dela era misturado, tinha cabelo dela e cabelo da outra figura dentro dela. E as idades dela, quando ela conhece a Bel, são 32 e a outra tinha 23. Também são reversíveis, né? Então, essa reversibilidade vai se dando de todo modo, de toda maneira, a gente vai encontrando em vários níveis essa questão da reversibilidade.
Aí, como isso, nós temos outras figuras, muitas figuras, que ajudam, de certa maneira, o leitor na compreensão desse romance. Por isso, inclusive, que a Inominável ela é chamada de Nascida e Nascida, né? Eu já li em alguns textos em que a chamam de Nascida e Nascida, justamente por essa questão do nascimento dela. Ela é nomeada de diversas maneiras, né? A Inominável, a terceira mulher de Abel, a Inominada, a Nascida e Nascida, porque é assim que o título da linha é História do símbolo Nascida e Nascida. Exatamente. Porque ela renasce. Aos 9 anos, ela cai no poço do elevador, e quando ela volta, ela tem outra dentro dela, que começa a crescer com 9 anos de diferença. Né? Exatamente. Aliás, a dualidade é uma outra grande figura do livro, tudo é dual, né? A Cecília, por exemplo, é andrógina, então ela tem os dois sexos, ela é masculina e feminina. A Mulher Sem Nome é nascida e nascida. E a Rooz tem a dualidade expressa no próprio nome, Ro-Oz, esses dois Os, né, que aparecem aí. E, além disso, nessa linha, a gente vai ter noção de algo, de um processo, de um fenômeno chamado birefringência, a partir do trabalho que Rooz desenvolve. Então, essa dualidade também é outra figura muito forte dentro de Avalovara. Vitor Hugo faz também uma reticência, que é um comentário, e a comparação ao Iólico. E Josiana fala muito boa explicação sobre as figuras conceituais. Faz anos que eu rodo com essas figuras conceituais, e agora, na pandemia, finalmente eu estou conseguindo escrever. Eu consegui reduzi-las de 15 para 8, não que eu tenha cortado algumas, mas eu me dei conta que muitas delas poderiam ser englobadas, né, por outras. Então, por exemplo, a dualidade, a simetria, a relação micro-macro, tudo isso está dentro de uma figura chamada ressonância, que, como eu disse a vocês, eu falei de ressonância no livro, para mim, a figura mais importante de todas, mais do que a reversibilidade. A ressonância é a grande figura do Avalovara. Isso já é o de amanhã, Cássio? As pessoas estão perguntando, eu já vou postar aqui o de amanhã, mas todos receberão um e-mail também. Vou encaminhar um e-mail depois que acabar essa sessão aqui. Já irei encaminhar o e-mail, mas esse link já é o de amanhã. Se alguém já quiser copiar e salvar por aí. Sim. Eu me lembrei aqui ainda de 2 exemplos interessantes, engraçados, sobre a reversibilidade de Osman, mas são bem pontuais. São 2 palavras. Uma é Ubatuba, que, embora não seja um palíndromo, a gente pode pensar nela como um palíndromo silábico. Uba, um T, e Uba, de novo. De trás para frente é Uba, T e Uba. Né? E a outra é a palavra unicórnio, que é muito presente, assim como o grifo, como outros animais fabulosos, né? O unicórnio, inclusive, ele diz que percorre todas as páginas do romance, né? E o unicórnio, veja só, unicórnio, foneticamente, né? Porque a gente não diz unicórnio, a gente diz unicórnio. Então, a palavra unicórnio pode ser vista também silabicamente como um palíndromo. Unicórnio, de trás para frente. E uma outra coisa, já que está...
Uma outra coisa que eu, inclusive, comentei com a Araci e Cássio ontem, é que eu encontrei uma definição, uma tentativa de definição de Abel a respeito tentando definir Roôs. E ele usa uma série de palavras. A impossível, a quase, a fugidia, a não sei o quê, a vida inconclusa, o perene ir. E eu, pela primeira vez, nessa semana, olha que eu já li não sei quantas vezes, mas nessa semana eu me dei conta de que o perene ir é o exato oposto da reversibilidade. Ele sabia que jamais voltaria a vê-la, não é? Ele sabia que a despedida dele seria para sempre, que não teria continuidade, não teria volta. E o perene ir tem a ver com essa negação. E como eu estava dizendo a vocês, o fato de um leitor ter a noção de reversibilidade ajuda a entender o elemento de significação que atravessa esse sintagma. Porque a gente pode ler simplesmente a vida inconclusa, intangível, perene, a gente entende. Mas quando a gente tem essa noção, a gente acrescenta ao texto algo a mais, né? Então, esse perene seria exatamente o oposto do reverso, da reversibilidade, de que o livro está tão carregado. Pode tirar, Arinha. Mais alguma coisa? Enviem pelo e-mail também esse link, tá? Eu acho que é isso, Beth. Sim. Então, a gente se encontra amanhã. Amanhã. Teremos uma conferência que se intitula o Abracadabra de Avalovara. Vai ser proferida pela professora Regina Igel, da Maryland University, com um debate do professor Fábio Andrade, da Universidade Federal de Pernambuco.